Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então aproveitando esse ensejo, este minuto maravilhoso que a espiritualidade nos oferta, que José de Mocó, mentor da nossa casa, mentor divino e maravilhoso, nos cede para que estejamos aqui hoje trabalhando, mudando as nossas condições, aproveitando esse instante. Vamos viver esse instante, este minuto que nos é apresentado como uma prece contínua para que estejamos levando auxílio àqueles que precisam, tanto quanto nós e até mais. Porque nós não estamos vindo à Casa de Caridade só para o nosso socorro. Nós estamos vindo para a Casa de Caridade, estamos socorrendo a nós e aos nossos semelhantes, aqueles que amamos, aqueles que estão nos nossos lares, aqueles que estão doentes, e se estende. Porque o amor é maravilhoso, como Jesus nos ensinou. Ele é profícuo, é desejoso, é maravilhoso, é extenso. Se soubermos aproveitá-lo, não precisamos ficar com o nosso raciocínio pensando. Só sintamos esse amor, dentro de nós. Sintamos e vivamos esse momento, sejamos a viver esse momento. Porque se o fizermos com qualidade, com presteza, com dignidade, com amor, estaremos somando para as nossas almas, para o nosso espírito, as bênçãos eternas. Só nós vamos estar sendo beneficiados nesse instante, neste minuto, e levaremos isso para os nossos irmãos. E hoje, gente, pedindo a licença, como já disse, ao nosso mentor da casa, José de Mococa, temos a nossa palestrante, Faz tanto tempo que a gente não tem a palestra dela aqui, entre nós, mas a gente tem as palestras que ela fez uma vez no YouTube, na palestra que ele estava fazendo gravada, Então, quer dizer, tem palestras gravadas. Por isso que eu falo, gente, se tiver a oportunidade, vai lá no YouTube, Instituição Beneficente José de Mococa, pega com a Sandra, tá? Ela vai passar tudo para vocês, ela é da divulgação, ela, o Thiago, o Robson. Pega com ela aqui, essa moça, que ela vai passar. É muito importante para que estejamos buscando aprender, cada vez mais. E hoje, então, temos a felicidade de receber a nossa irmã Alcione. Estou muito feliz em receber a Alcione aqui. Sei que todos nós estamos muito felizes, porque é um grande espírito para mim, uma grande amiga, que vive realmente os princípios de Jesus, e eu estou muito feliz em ter ela aqui. Ela é frequentadora de uma outra casa de caridade, mas considero ela também como uma frequentadora do José de Mococa, porque é uma irmã que traz muito auxílio para nós. E, gente, quero que você, Alcione, fique à vontade, possa estar desfrutando dessas intuições espirituais e que as bênçãos divinas entrem em seu coração e derramem para todos nós. Deus abençoe. Fique à vontade. Peço a Jesus que ilumine o caminho de cada um de vocês. Que vocês sempre tenham muita luz, muita força, muita alegria no coração. E neste momento, nessa fase de vida, eu não estou mais frequentando esta casa fisicamente, mas é a minha casa de coração também. Estou muito feliz de estar aqui novamente. E peço a Deus que sempre que houver alguma oportunidade, que eu esteja aqui novamente com vocês, porque tem muitos rostos conhecidos aqui e muitas pessoas que me são caras ao coração. Na verdade, isso de ser caro ao coração, a gente vê que é algo muito maior, é algo espiritual, É essa ligação, é essa afinidade que não se desfaz com o tempo, não se desfaz com a distância. Nós estamos juntos, seja lá onde for, mesmo que a gente não tenha a oportunidade de se falar, mas cada um mora no nosso coração, e que seja sempre assim. As amizades espirituais, os laços espirituais que se estreitam, que Deus sempre nos ilumine e nos mostre o caminho de estarmos sempre juntos. O maior caminho que eu vejo para que nós possamos seguir, que nós possamos entender o Espiritismo, porque nós estamos aqui em nome do Espiritismo, eu vejo hoje, termos como livro de cabeceira, ou como livro embaixo do braço mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que livro maravilhoso! Sabemos que a codificação de Kardec é toda maravilhosa, mas hoje eu vejo o quanto ele me é caro,
o quanto ele é importante e o quanto é necessário que a gente leia-o. A gente não precisa ter uma biblioteca imensa, lógico que é importante, né? A gente sabe que o Espiritismo, ele traz para a gente muito da nossa doutrina e do nosso entendimento, traz nos livros. Então, quanto mais eu ler, mais eu vou entender, desde que eu leia de coração, que eu busque a interpretação daquilo que eu estou lendo. Não adianta nada eu ler só, né? Fechei o livro e pronto. Não, eu tenho que interpretar, eu tenho que entender, eu tenho que debater com alguém, né? Que às vezes a interpretação não é tão fácil assim. O Evangelho é um livro para todos, de fácil interpretação, de fácil leitura, de fácil entendimento. Então, se eu sou uma pessoa, uma doutora, eu tenho entendimento, um fácil entendimento. Se eu sou uma pessoa que não tenho tanta instrução assim, mas consigo ler, eu tenho um fácil entendimento também. E eu vejo o quanto que Kardec ele se dedicou para nos passar nesta obra todas as informações necessárias para a gente ter um entendimento, um grande entendimento com relação ao que acontecia à época de Jesus, à vivência, àqueles que estavam lá naquela época, como que aquela civilização, aquelas pessoas viviam na época, né? Aqueles grupos. E eu vejo, e eu quero falar a respeito dos fariseus hoje. Logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ele começa a explicar alguns grupos que existiam naquela época. E ele fala sobre esse grupo específico que eu vou falar para vocês, sobre os fariseus. E ele explica que era uma seita, na verdade, muito respeitada à época, de homens muito de homens que tinham muita influência à época, né? E que não era uma seita que surgiu de repente, era uma seita que surgiu cerca de 180, 200 anos antes de Cristo. E perdurou até 70 depois de Cristo, com a queda do templo. Eram homens muito orgulhosos, eram homens muito arrogantes, acreditavam em Deus, tementes em Deus, mas acreditavam que eram os donos da verdade. Então, ou seja, quem não se encaixasse naquelas verdades que eles diziam, as verdades deles eram as Santas Escrituras, né? Se não se encaixasse naquilo, para eles essas pessoas eram discriminadas. Não existia, como a gente vê muito hoje, vamos adaptar as situações, as questões, vamos tentar interpretar o que foi dito, né? Não, para eles era o que estava escrito, pronto, acabou, tinha que seguir daquela forma. E quando chega Jesus, ele vem com aquele conhecimento imenso, com aquela sabedoria imensa, e ele, lógico, ele conhecia demais as Escrituras também. E ele passou a trazer o seu evangelho de amor, né? Todo esse ensinamento maravilhoso que Jesus veio nos trazendo. E durante toda essa sua passagem em sua vida, pelo menos no que consta no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, ele sempre se depara com esses irmãos que são os fariseus. E detalhe, ele sempre tenta conversar com eles, debater, ele busca isso. Então, existiam as sinagogas onde eles se encontravam, né? Que como se são os templos, né? Que existem até hoje, diga-se de passagem, né? Eles se encontravam nas sinagogas e tinha o templo maior, que era aquele templo de Salomão. Nesse templo de Salomão, eles se encontravam em datas festivas. Toda a população, né, masculina ia até lá. E Jesus também ia nessas datas festivas, porque Jesus respeitava, né, todas essas datas, ele frequentava assim. Mas em muitas ocasiões Jesus ele ia até as sinagogas e conversar mesmo, debater com os doutores da lei. Só que essa questão de debate, que esses doutores da lei, muitos se interessavam até pelas palavras de Jesus, mas a grande maioria não. Porque é muito difícil o ser humano orgulhoso aceitar ser contrariado, principalmente naquilo que ele diz, que ele entende que é verdade.
E nós temos que ter humildade, né? E como você vai falar isso para esse fariseu, né? Esse homem de bem, que a sociedade tem ele como homem de bem, e ele acredita que seja realmente. E como diz, né, no Evangelho, até pode ser, até dentro de casa mesmo, um homem de bem, né? Um homem de princípios, cumpridor de seus deveres. Mas e lá dentro? Porque ele se preocupava muito com o culto externo, com as aparências. Será que isso para vocês não é algo muito parecido com o que a gente vê hoje? Essas pessoas que se preocupam com as aparências, com o que os outros vão ver neles, e pouco se importando quem eles são realmente, o que eles sentem, como eles seguem suas vidas, como eles se importam em relação às questões da vida. E era isso que Jesus queria dizer: não se importe com as aparências. Pouco importa se você, aquela passagem, porque ele ia em jantares que era convidado pelos fariseus, como as pessoas falam assim: não, mas peraí, os fariseus eram inimigos de Jesus. Eles se achavam inimigos de Jesus. Jesus não tinha inimigo nenhum. Então o fariseu convidava ele para ir jantar, ele ia. Só que tem uma coisa: se por acaso tivesse algum tipo de julgamento, algum tipo de frase mal colocada, Jesus já ia dar seu ensinamento. Então tem aquela passagem que Jesus e seus apóstolos vão jantar na casa de um fariseu, e os apóstolos não lavam as mãos, né? Já vão direto na alimentação. Como? Não lavou as mãos? Aí Jesus ainda fala, né? O mais importante não é o que entra pela boca, e sim o que sai dela. Então tudo para Jesus sempre foi, ele sempre ensinou, ele sempre trouxe esse ensinamento. E ele via que esses fariseus, eles precisavam, né, desse ensino. Mas ele via também que eles eram as pessoas mais perigosas que ele ia lidar em sua jornada. Vejam bem, vocês acham que quando eu falei que os fariseus tinham Jesus como inimigo, vocês acham mesmo que foi Judas que entregou Jesus à condenação? Então nós vemos hoje que, na verdade, eles eram pessoas bem articuladas, eram pessoas muito inteligentes e dissimuladas, pessoas que eram até atraentes no que diz respeito às conversas, né? O que eles queriam, eles conseguiam, e eles sabiam como conseguir isso. E ou pela palavra, ou pelo poder que eles tinham, né? Eles detinham um grande poder na sociedade em que viviam. Eles sabiam como se articular com os poderosos judeus. Eles sabiam também como tratar os romanos. Então eram pessoas extremamente articuladas, eram doutores da lei. E eles sabiam que se alguém pisasse no calo deles, na cabeça deles, essa pessoa não tinha que conviver com eles. E foi aí que eles seguiram o caminho de entregar Jesus aos príncipes dos judeus, para que Jesus, assim, seguisse aquele martírio, né? O martírio da cruz. Mas antes disso, houveram várias situações. Então, assim, Jesus sempre colocou para nós a necessidade de sermos humildes, de seguirmos o caminho contrário ao caminho dos fariseus. Tem uma parábola que Jesus conta, ele fala do fariseu e do publicano. E aí, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também explica quem eram os publicanos na época, que eram os cobradores de impostos. E esses cobradores de impostos que trabalhavam para Roma, eram judeus que trabalhavam para Roma, mas eles eram detestados pelos judeus, exatamente porque cobravam valores muito altos, né, fruto do trabalho dos judeus à época, e que eles não sabiam, os judeus não sabiam para onde era endereçado, não sabiam mais ou menos. Eles sabiam que quando chegava o valor para Roma, o que chegava para Roma, eles gastavam,
festas, em armas e tudo mais. Agora, parte desse dinheiro, muitas vezes, os próprios publicanos embolsavam. E com a anuência dos romanos, porque os romanos sabiam que era uma profissão perigosa. Eles eram odiados, então assim, eles poderiam ser pegos em qualquer momento numa emboscada. Então, ou seja, Roma fechava os olhos, né? Para eles normalmente enriqueciam. Os publicanos não eram tão condenados por Jesus como os fariseus assim eram. E ouso dizer até que existiam publicanos bondosos, né? A gente vê, por exemplo, Mateus, o evangelista. A gente vê Zaqueu, né? Daquela passagem, né? O Zaqueu que subiu na árvore para ver Jesus e Jesus falou, Jesus se convidou para ir para a casa dele, né? No final do dia, olha, desce dessa árvore aí porque eu vou pousar na sua casa. E lá Jesus se sentiu muito confortável, lá Jesus contou uma outra parábola, Zaqueu fez festa, e Zaqueu naquele momento falou, se por acaso eu ofender alguém, eu tiver devendo algo para alguém, eu retribuo em dobro, ou em quádruplo, né? Dependendo da situação. E assim, ele mostrou de coração que ele queria realmente mudar e mudou. Era uma pessoa boa, era um espírito bom, independente de sua profissão. Independente de nossas profissões, o que importa é o nosso espírito, importa o que nós somos. Independente, não julgue o outro pelo que ele aparenta ser. Isso a gente pode falar nos dias de hoje, inclusive, porque a gente vê que o fariseu de 2000 anos atrás, ele ainda persiste, ele ainda continua. Até porque esta seita, né, quando assim se esvaiu, mas eles foram para... eles seguiram outros caminhos e dizem até que um dos braços do farisaísmo são aqueles judeus ortodoxos, né? Que eles ainda jejuam, ainda guardam o sábado, se vestem também de uma maneira muito parecida, todos eles, né? Eles têm ainda atitudes muito, muito parecidas, né? Mas voltando à parábola, o fariseu e o publicano. E Jesus fala que havia no templo, havia um fariseu e um publicano. O fariseu em pé, porque eles tinham esse costume de quando fossem rezar, eles rezavam em pé. O fariseu em pé falava para Deus: ó Deus, dai-me graças. Não, desculpa. Dou-lhe graças, porque eu sou um homem digno. Eu não roubo, eu não cometo adultério, eu jejuo, eu recolho o dízimo direitinho. Eu não sou como esse publicano que está aí. Então, aí Jesus ainda fala, o publicano, também em pé, com a cabeça baixa, e dizendo: Deus me perdoe porque eu sou um pecador, tenha piedade de mim. E aí Jesus fala: quem voltou para casa com misericórdia nesse dia? O publicano. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Olha a necessidade da gente buscar o entendimento da humildade e trabalhar essa humildade em nossos corações. Quando Jesus fala eu me humilhar, não significa que eu tenha que, né? Ah, não, peraí, sou coitadinha, nada disso. Mas eu começar a me entender como uma pessoa que tem sempre que aprender, tem sempre que crescer. Eu não sou melhor do que ninguém. Apesar de todos os pesares da vida, a cada dia eu posso fazer o meu melhor para mim e para aqueles que estão à minha volta. Buscar me melhorar, buscar ajudar o próximo. Não julgar o próximo. Nós temos ainda esse tipo de atitude muito característica dos publicanos, de julgar o próximo. Então eu olho para o outro, vejo a vestimenta, já julgo. Eu olho o que o outro falou, o outro errou o português, já julgo. Eu julgo a maneira que ele se veste, a maneira que ele se porta, a maneira que ele age com os filhos, a maneira que ele age com o cachorro. Eu julgo o próximo.
e não tenho misericórdia com ele muitas vezes. Isso são atitudes dos fariseus e que nós muitas vezes ainda trazemos para nós. Jesus, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Isso tem uma passagem muito bonita de Emmanuel. Emmanuel comenta esta frase. Então, ou seja, não é que você tem que deixar a pessoa arrogante, porque são pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, às vezes são pessoas muito próximas, mas tomar cuidado com as palavras delas. Às vezes são pessoas venenosas, por isso que a gente tem que se acautelar a respeito do fermento deles, porque às vezes aquilo que eles falam desse tamanho assim, aquela frase ou aquele fato em si, que de repente a gente não poderia nem levar para frente, mas eles terminam engendrando a situação de um jeito que ela fica desse tamanho, como aconteceu com Jesus. Eles não gostaram, não gostaram das atitudes de Jesus, então peraí, vamos condená-lo, vamos julgá-lo, vamos matá-lo. Tomar cuidado, não se deixar envolver, porque são pessoas envolventes, não se deixar envolver como Judas se deixou envolver, com as promessas, com as palavras bonitas, com promessas de poder e tudo mais. Quando alguém quer alguma coisa, muitas vezes ela chega ao nosso entorno de uma maneira muito tranquila, muito simpática, muito sedutora, para conseguir o que ela quer. Então a gente tem que abrir sempre os dois olhos em relação às pessoas. Nem sempre aquela pessoa que é muito dócil com você, ela está falando a verdade. Às vezes a pessoa está falando a verdade, ela está sendo dura e está falando a verdade. Então tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala da afabilidade e da doçura. Eu estava lendo ela esses dias, eu ainda falei, gente, será que eu sou meio que assim? Porque fala das pessoas, que vêm com e na verdade a gente tem que trabalhar isso na gente, Um espírito superior, ele vai trabalhando a doçura, o amor, a gentileza, a educação. Um espírito elevado, ele trabalha isso nele. Mas nós, muitas vezes, somos muito dóceis, somos muito gentis, somos muito educados, desde que não pisem no nosso carro. Pisou no meu carro, eu me transformo em outra pessoa. Então, quando falou isso no Evangelho, eu falei, gente. Então, assim, muitas vezes a gente se coloca, alguém fala algo para nós, e até mesmo no Espiritismo, a gente às vezes está numa discussão benéfica, evidente, uma interpretação de algum texto e tudo mais, e às vezes a minha interpretação é diferente da sua. Aí eu de repente falo, você vem e fala a sua interpretação, que é contrária à minha, e eu fico chateada, eu me melindro. Ou então, eu tenho uma religião, você tem outra, a gente tenta conversar, a respeito daquela passagem do Novo Testamento, a sua interpretação é diferente da minha, a sua vivência é diferente da minha. Nossa, eu fico brava com você, não quero mais ter amizade com você. Será que a gente não pode ter um meio termo? Será que a gente não pode ter educação para com o outro, ter respeito para com o outro, respeito para com o entendimento do outro? Porque se a gente não tem respeito com relação ao entendimento, com relação à religião alheia, como é que a gente faz no trabalho, nas relações? Fica difícil a gente conseguir ter uma vida tranquila dentro de casa. Por quê? Porque meu marido pensa de uma forma e eu penso de outra. Às vezes o filho que vem de outra geração, a gente vê esses jovens de hoje, é outra vivência, é outra vida, é outro mundo. Não necessariamente que eles estejam certos ou errados, não estou dizendo isso. Mas às vezes a gente tem que se adaptar à maneira de pensar deles, ou pelo menos entender. Não são só eles se adaptarem a nós. A gente tem às vezes que parar para pensar. Por que eu estou sempre certo? Só porque eu pago as contas? É necessário que às vezes eu pare e reflita. Será que não é esse o caminho dele? O caminho que ele mesmo tem que seguir? A gente sabe, a gente vive num mundo tão difícil que às vezes a gente quer proteger tanto os nossos jovens das dificuldades da vida, mas muitas vezes eles são mais preparados do que nós. Eles já vieram com esse preparo espiritual. Não estou dizendo que sempre, hein? Estou dizendo que muitas vezes, a gente tem que conhecer aquele que está conosco, aquele que vive conosco, conhecer o espírito mesmo, sabe? Porque muitas vezes a gente vive, a gente está junto, a gente corre junto, a gente come junto, tudo, só que a gente não conhece aquele que está convivendo conosco. A gente vive de aparências.
até dentro das nossas próprias casas. Somos os fariseus dentro de casa. Então eu tenho que olhar para aquele meu filho, eu tenho que olhar para o meu neto, eu tenho que olhar para o meu marido e tentar entender quem ele é, como ele age, como ele reage. Se eu sei, como na passagem ali, né, do Evangelho, que em determinadas situações, se não me agradam, eu mudo, aí ele também muda. E é da característica do ser humano. Então vamos ter paciência com ele, né? Ou tentar ter um aprendizado maior em relação a essas situações, porque não é fácil muitas vezes a gente ser contrariado. Eu não estou dizendo que a gente tem que trabalhar isso na gente, porque na vida é isso, a vida é uma sucessão de contrariedades, né? Nem todo mundo vai aceitar sempre o que eu falo, só que quando eu for contrariada, como é que eu reajo? E eu tenho que me portar de uma forma elegante quando acontecer uma situação dessas, para eu não ser injusta com aquele que de repente me trouxe palavras novas, me trouxe novidades, me trouxe um outro ângulo de vida, porque as coisas mudam, tudo muda o tempo todo. Eu estava lembrando da questão do ovo, né? Não sei se vocês lembram há algum tempo atrás, era a ciência, né? A ciência entendia que a gente não podia comer tantos ovos por semana, né? Tinha um limite de ovos, né? Porque senão a gente aumentava muito o colesterol. Dia desses eu fui no médico, eu estou com o colesterol um pouco alterado, aí ele falou, não, faz uma dieta, tal, come isso, come aquilo, come ovo. Eu falei, mas ovo parece que não, pode comer ovo à vontade. Hoje o ovo não é mais vilão. Então, ou seja, foi a ciência viu isso. Então, o que ontem era uma coisa, hoje é outra. Ontem era uma verdade, e a gente seguia aquela verdade. Hoje a verdade é outra, e a ciência, sempre seguindo a ciência. Agora, as escrituras de Moisés, né, os 10 mandamentos, né, que é aquele de guardar o sábado, né, aquela passagem de guardar o sábado. Por quê? Porque eu tenho que guardar o sábado sempre até hoje, né? Então eu não faço nada no sábado, e eu não estou criticando quem faz isso, pelo amor de Deus, eu estou tentando explicar, né? Porque o que acontece, né? Teve uma passagem lá também com Jesus, né? Jesus, ele cura um cego de nascença. O cego vai até os fariseus e fala assim, olha, Jesus me curou, né? Todo feliz. E aí, os fariseus vêm e invertem toda a história. E falam assim, mas como assim? Ele te cura? Esse homem não é de Deus. Porque como ele vai te curar no sábado? O sábado, que é o dia que tem que ser guardado, ele é pecador. Então, ou seja, de alguém que curou, né, uma pessoa que era diretamente ligada a Deus, porque ele curou em nome de Deus, ele na verdade ele foi considerado como um pecador, porque ele curou no sábado. Então, gente, a questão é, eu tenho que me adaptar. E Jesus estava mostrando isso. Peraí, guardar o sábado é porque você tem que descansar o seu corpo físico. Porque naquela época de Moisés, as pessoas trabalhavam muito, as pessoas eram escravizadas, as pessoas elas viviam para o trabalho. Ninguém tirava um dia de folga. Ninguém tirava um dia para descansar, ninguém tirava um dia para o lazer, e é necessário para cuidar da família, para cuidar das suas coisas. Ou seja, você guarda o sábado, escolheram um dia, elegeram um dia ali. E tem pessoas que guardam o sábado até hoje. Mas tá, se não der para ser sábado, que seja domingo, que seja segunda, que seja algum dia da semana, mas guarde um dia para você. É esta a ideia, né? É o se adaptar. Se adaptar às situações, se adaptar às circunstâncias. Então, ou seja, me surgiu um emprego e tem que trabalhar no sábado. Eu não vou trabalhar no sábado porque eu tenho que me resguardar no sábado. Daí você não trabalha, você perde oportunidades. Eu não vou no médico, sei lá, porque eu tenho que ficar em casa no sábado. E você perde a oportunidade de ser tratado. Então a gente tem que se adaptar às situações da vida. A gente não pode ser tão pão, queijo. A gente não pode ser tão duro assim com as situações, nem conosco. A questão do jejuar, foi como Jesus disse. Não importa o que entra pela boca, né? É o que sai, é o que você fala, é como você age. Mas eu acredito também que, por exemplo, essa questão do sábado ela era necessária. Porque ela era necessária naquela época, e
se naquela época eles não tirassem um dia de folga, até hoje a gente ia trabalhar que nem louco, né? A gente não ia ter um dia de folga para nós. Provavelmente a gente não estaria aqui hoje no sábado, a gente estaria trabalhando ainda. Então é necessário sim, eu acho que foi muito necessário e é necessário até hoje esse mandamento. Mas tudo na vida a gente tem que seguir com cautela. A gente tem que seguir sempre pensando, sempre interpretando, porque assim Jesus fez, ele passou-nos parábolas maravilhosas, mas que se você levar ao pé da letra, você fala, mas peraí, né? Eu não estou entendendo. E eu acho que também era essa a questão dos fariseus, né? Eles levavam muito ao pé da letra. Então quando Jesus contava alguma parábola, eles falavam, mas não tem sentido. Mas tudo é uma questão de interpretação. E a gente vê hoje que o que eu interpreto hoje pode ser diferente do que eu interpreto semana que vem, e o que eu interpreto hoje é diferente do que você interpreta. A beleza das parábolas de Jesus é essa. Agora, existiram muitos fariseus que a gente vê que apesar, né, de seguirem esse caminho e de serem pessoas orgulhosas, pessoas até que cometeram até crimes né, em nome de suas religiões e tudo mais, mas eles foram pessoas que conseguiram superar essas questões. Então a gente vê exemplos como Gamaliel, Paulo de Tarso, Nicodemos. Nicodemos é interessante, que eu acredito que seja a passagem que a gente mais tem que refletir do Evangelho, que é a passagem em que fala da reencarnação. E por que eu falo que é a passagem que a gente mais tem que refletir? Não nós, espíritas, que já temos esse entendimento, mas muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que não têm entendimento do espiritismo, ou que até entendem, até acreditam em vida após a morte, mas não acreditam em reencarnação. E aí eles vêm perguntar, mas espera aí, onde está escrito que existe reencarnação? Eu quero entender isso, né? Por que vocês falam em reencarnação? E os fariseus, eles acreditavam em vida após a morte. Não, nem vida após a morte, eles acreditavam na vida eterna. E eles acreditavam também em ressurreição. Isso também é dito no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha isso, gente, por isso que eu falo desse livro. Esse livro é maravilhoso. Sempre tem passagens que são muito caras a nós. E o que acontece? Nicodemos, ele buscava o entendimento de Jesus. Ele buscava conhecer mais os ensinamentos de Jesus. E nessa passagem específica, eu não sei se era sempre que ele ia à noite atrás de Jesus, mas nessa passagem do Evangelho fala que ele foi à noite, ou seja, deu-se a entender que ele ia às escondidas mesmo, né? Para os outros não verem ele buscando Jesus. Mas era a limitação dele, né? Quantas e quantas pessoas muitas vezes entram nos templos religiosos, até nos dias de hoje, escondidos. Nossa, o que você está fazendo aí? Eu vim aqui buscar não sei quem, eu vim aqui fazer não sei o que. A pessoa não assume para os outros que ela está seguindo determinada religião. Bom, Nicodemos, ele vem e fala para Jesus, né? Que ele se interessa pelos ensinamentos de Jesus, que Jesus é mestre, né? Que ele gosta, né, de buscar esses ensinamentos. E aí Jesus, trocando uma ideia com ele, fala, olha, em verdade, eu te digo que ninguém chegará ao reino dos céus se não nascer de novo. Já ouviram essa passagem? E aí Nicodemos fala, como assim nascer de novo? Como um homem velho vai nascer de novo? Como um homem velho vai voltar ao ventre de sua mãe? E aí Jesus fala, né, que existe o nascer de novo na questão da matéria, existe o nascer na questão da matéria e na questão do espírito. E daí ainda Jesus fala para ele, e olha, você é doutor da lei e não entende certas verdades. Como eu vou te explicar isso? Mas entenda que aquele que não vier da água e do espírito não chegará ao reino dos céus. Então, o que acontece? Tanto Nicodemos como os judeus daquela época, eles acreditavam em ressurreição. Ou seja, o que aconteceu com Lázaro, né? Que a época, né, que eles entendiam, né? A época que ele tinha morrido e que tinha vivido novamente. E que nós sabemos também que é impossível isso acontecer pela ciência. Então, ou seja, a partir do momento
que nós desencarnamos, nós não voltamos mais para esse corpo. Esse corpo vira pó. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos com Ele, o quanto pudermos nos utilizar dele para trabalho, para estudo, para crescimento, para elevação, nós vamos fazer. Mas no dia que nós deixarmos esse corpo, ele ficará aqui na terra. Agora, o Espírito, ele continua vivo e muito vivo, e segue em frente, e segue pela eternidade. Só que a verdade é, eu quero evoluir, eu quero crescer, a minha evolução, ela se dá aqui. Ah não, então se eu estou desencarnado eu não vou evoluir? Vai, evidentemente, a evolução é constante, eu vou buscar meu conhecimento, meu crescimento, inclusive desencarnado. Mas, vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo, todos nós sabemos. As experiências que nós vivenciamos aqui, todas as experiências, todos os sentimentos, né, todas as dores, as alegrias, são aqui. Cada dia é uma experiência diferente. Por isso tão necessário nós estarmos aqui em carne. E nós vamos nascer e renascer, quantas vezes for necessário. O Espírito. E isso para ele, para Nicodemos, foi difícil de entender. Isso consta no Novo Testamento, e isso isso ainda hoje é o maior tema de debate entre pessoas que não fazem parte do Espiritismo, que até entendem a questão de espírito. A pessoa entende, desencarnou um familiar meu, nossa, que bom que ele não morreu. A pessoa até se sente confortada com isso, né? Que bom que ele continua, que o espírito dele continua. Ah, tá, mas ele vai reencarnar. Mas como assim? Aí a pessoa já começa a se questionar. A reencarnação, quando a gente começa a entender as questões de reencarnação, tudo muda em nossas vidas. A gente começa a ser mais humilde. A gente começa a ver que não adianta nada essa arrogância dos fariseus. Que não adianta nada eu querer ser muito orgulhosa e querer tudo pra mim. Eu querer tudo para o meu familiar. Eu tenho sim que ter o melhor para mim, para o meu convívio com os meus, mas esse melhor nem sempre é bem material. O melhor na maioria das vezes é a paz de espírito, é o estarmos bem um com o outro, é eu poder olhar para você e sorrir, e eu poder crescer e você também, e estarmos juntos nessa batalha espiritual na matéria. Não é fácil, né? Seguirmos em frente sempre. A gente sabe o quanto é difícil a luta diária. A gente sabe. Mas, gente, vamos trabalhar em nós a humildade. Vamos tentar nos dispersar desses sentimentos tão tristes que são os sentimentos e são as características farisaicas. Aquilo que ele sente, aquilo que ele acha. Gente, vamos fugir disso. Vamos fugir da exterioridade e vamos buscar mais a interioridade. Vamos servir mais. Vamos ajudar mais. Sermos mais amigos um do outro. Independente da religião. Independente como o outro segue suas vidas. Não vamos julgar o outro. Não vamos nos segregar, porque o que acontece muito, a gente vê essas pessoas com essas características, elas se juntam em grupinhos pequenos, em determinadas comunidades, e elas não aceitam, elas não admitem que outras pessoas façam parte desse grupo, e muito menos que eles façam parte de outros grupos. E às vezes, você pode fazer amizade com alguém, você está no banco de uma faculdade, você está no trabalho, você não pode fazer amizade com alguém que de repente tem outro tipo de pensamento, alguma outra ideologia, e tudo isso é crescimento. Como é importante nós trocarmos entendimentos com pessoas, inclusive de outras religiões. Não significa que eu vou fazer parte daquela religião, mas pelo menos que eu entenda o que ele pensa, como ele vive, como ele age. Se está certo, se está errado, é outra questão. Mas nem sempre eu vou também ser a dona da verdade. Eu tenho que ter esta certeza que eu não sou a dona da verdade. O dono da verdade é Jesus. Quando eu tiver alguma dúvida, que eu busque o Evangelho de Jesus. Finalizando, muito obrigada por vocês me ouvirem. Comecei por aí.
Porque isso também é humildade. É parar e refletir sobre o que alguém está falando, né? Nem sempre o que eu vou falar aqui é o correto, sempre, 100%, mas ao mesmo tempo eu agradeço o tempo e a atenção. E que vocês tenham esse tempo e essa atenção fora daqui também. Porque às vezes alguém em casa, o vizinho, né, bate na sua porta e fala assim: ai, olha, fulano, isso, aquilo, e você não tem tempo para ouvir a pessoa. Quem dera se nós fôssemos assim sempre. Vamos dar mais oportunidade para o outro falar conosco, mesmo que a gente não concorde com o que o outro está falando, mas eu estou sendo caridosa para com aquele. Bom, estava lendo um conto, lógico que eu vou cortar, vou contar em três páginas do conto, que é no livro Contos e Contos, de Irmão X, em que ele fala sobre um mentor de uma casa espírita, que ele vai até a espiritualidade maior e pede auxílio, porque ele vê que naquela casa espírita falta o trabalho de cura. Nessa casa, graças a Deus, temos, né, um trabalho muito bom, né, muito forte, muito consistente. Mas naquela casa não tinha. E tinha muitos trabalhadores da matéria e da espiritualidade. E esse irmão, ele fala: vamos dar essa oportunidade para esses irmãos trabalharem. E aí o espírito, né, responsável, né, o espírito fala: mas espera aí, esses irmãos querem trabalhar, vocês têm estrutura para isso? Temos estrutura, temos muitos trabalhadores, e vai ser muito bom para casa. E vai ser muito bom também para aqueles que serão assistidos. Bom, então tá, já que você está dizendo, então eu vou designar 2 irmãos que vão te ajudar, né, na implantação desse trabalho. E lá vem, né, o mentor, mas esses 2 irmãos para implantarem, para começarem a implantar esse trabalho de cura nesta casa. No dia de trabalho, no dia de reunião, o dirigente da casa, bem inspirado, ele começa a conversar com os encarnados, né, sobre a novidade e que ele gostaria de contar com o auxílio desses encarnados para esta nova empreitada da casa, que será muito bom para todo mundo, né, que legal, que legal. Então, mas agora eu preciso de trabalhadores. Alguém se voluntariza? Todo mundo quieto. E aí ele começa, ele não desiste, ele começa por nome. Ah, eu não posso, porque eu tenho que cuidar do meu marido. Ciclano. Ah, eu ainda não tenho essa capacidade. Porque espírito é isso, né? O espírito fala que não tem capacidade, que ainda não consegue e tudo mais, né? Bom, enfim, a grande maioria começou. Não posso, não consigo, eu não alcanço isso, ainda não estou preparado. O espírito fala muito isso também, não estou preparado, né? Enfim, ninguém se voluntarizou a realizar o trabalho. O mentor ficou bem chateado, e aí neste momento vem esse irmão do mais alto, que estava vendo tudo, ele vem até a casa e ele fala para o mentor: não desanime. O que falta ainda nesses irmãos é a humildade. Depois eu fiquei pensando, né, o que falta a humildade, e realmente, porque às vezes não estou preparado, não, é que eu não tenho capacidade. Isso é exatamente o contrário. Isso é orgulho. Isso é você não querer trabalhar com Jesus. Quando você é convidado a fazer alguma coisa, às vezes dentro da sua casa mesmo, não estou dizendo só na casa espírita não, né, fazer um evangelho em casa. É trabalhar para Jesus, é estar com Jesus. E a maior humildade, o maior exercício de humildade é o trabalho para Jesus. É arregaçar as mangas e estar junto com Ele. O trabalho surgiu, eu tenho que arregaçar as mangas e seguir em frente. E assim eu vou trabalhando esses meus defeitos, essas minhas deficiências que eu tenho em mim. Porque quanto mais eu trabalho, menos tempo eu tenho para pensar bobagens, menos tempo eu tenho para pensar na arrogância, no orgulho, no outro que está lá, né, vestido de maneira que eu entendo inadequada, com o outro que se porta de maneira inadequada, o outro que não lava a mão, seja lá o que for. Vamos nos colocar a trabalhar para Jesus, seja lá onde for. Sejamos sempre servos de Jesus em nosso caminhar, em nossas vidas. E que Deus esteja sempre com vocês. Que
Que Deus abençoe o caminho de vocês. Muito obrigada por tudo. Boa semana.